E na primeira sessão plenária de julgamentos do ano no Supremo Tribunal Federal, os ministros devem continuar a análise do pedido de esclarecimentos feito na ação sobre as restrições impostas para a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e entidades civis alegam contradição e omissão na decisão do Supremo Tribunal Federal que atendeu em caráter provisório a suspensão da realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Elas pedem esclarecimentos sobre a amplitude da determinação, que fiquem mais claros os protocolos de atuação da polícia e que se defina o alcance do conceito de excepcionalidade dessas operações. Em 2020, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, deferiu medida cautelar e determinou ao Estado do Rio de Janeiro que elaborasse um plano de redução da letalidade policial e controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança do Estado. O ministro decidiu que até que o planejamento fosse criado, o emprego e a legalidade das operações devem ser feitos de acordo com os princípios básicos sobre a utilização da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. A decisão foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na última sessão plenária dedicada à análise do recurso, o ministro Edson Fachin reafirmou o voto e manteve o prazo de 90 dias para que o Rio de Janeiro estabeleça critérios para operações policiais. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou em parte o voto do relator. A sessão plenária vai ser retomada com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, e a pauta traz ainda outros assuntos. Quem tem as informações é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. E além desse destaque que nós vimos na reportagem, está na pauta de hoje um recurso em matéria trabalhista, cuja análise a ser realizada pelos ministros irá impactar as demissões de empregados regidos pela CLT. O recurso extraordinário envolve a dispensa de mais de 4 mil trabalhadores da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, em 2009. E trata sobre a necessidade de negociação coletiva antes de demissões em massa. Por causa do ano eleitoral, estão previstos importantes julgamentos no Supremo Tribunal Federal, a exemplo da validade das federações partidárias. O STF, na sessão de hoje à tarde, irá analisar se confirma ou não uma decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu trechos da Lei das Eleições, reconheceu a validade das federações partidárias e determinou que elas obtenham registro de estatuto até 6 meses antes das eleições. Em outra ação, os ministros devem analisar o pedido da Associação Nacional dos Jornais, que questiona a validade constitucional das restrições impostas pela Lei das Eleições quanto à veiculação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos. A entidade é contra a proibição da propaganda eleitoral paga na internet e também quanto à restrição legislativa em relação ao tempo, dimensão, quantidade e publicidade de propaganda eleitoral na imprensa escrita. A entidade argumenta que as regras que restringem a propaganda eleitoral em jornais e revistas impressos e propaganda eleitoral na internet afrontam a Constituição e violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e da concorrência, além dos princípios democráticos e republicanos. A sessão plenária, que é por videoconferência, começa logo mais a partir das 2 da tarde.